Gente, o que falar dessa prova da FGV para a gente de pesquisa e mapeamento? Assim, eu ainda estou chocada, né, com o nível de dificuldade dessa prova. Assim, não era uma prova difícil, não era assim, eu vou falar aqui, não era uma prova difícil, mas em informática, por exemplo, ameaças comuns. Aí vem o negócio aqui, polimórfico. Isso são ameaças comuns? Metamórfico, furtivo. Tudo bem que furtivo você ainda conseguia, mas aí nem era esse o gabarito também, se não me engano, né? São polimórficos. Meu irmão, que é TI, eu pedi para ele responder, ele não acertou. E ele trabalha com isso. E ele não acertou. Então, assim, eu acertei informática 3 de 5. Acertei 3, né? Acertei a do SIG, do Windows Update, né? E de revisão. E errei duas, né? Ética foi a minha decepção, porque ética eu acertei 4 de 5. Porque eu ia colocar nessa daqui sobre os dados, né, serem protegidos. Eu ia colocar a letra C, que é o gabarito. Mas aí depois eu fiquei pensando, ai não, caso de inquérito, não sei o que. Ui, ai meu Deus, o negócio vai cair aqui, pera. Enfim, veio um negócio na minha cabeça e aí eu viajei. E pensei, ai não, deve estar errado, acho que deve ser a letra E, né? Porque se a justiça pedir, se o poder judiciário pedir, tem que dar. E aí, por isso, perdi a questão, né? Enfim, erro meu mesmo de não confiar na minha resposta. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar a linha certinha, pra ter agonia. Pronto. E aí, enfim, aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, né? 7 de 10, né? Informática e ética. No total, eu acertei 42 ou foram 43 questões, não me lembro agora, acho que foi 43. Português eu acertei 16. Português eu cometi um erro absurdo. Português eu não vou ser hipócrita de dizer que estava difícil, não estava difícil português. Eu achei que foi uma prova muito boa, mas assim, teve umas casquinhas de banana, né? Por exemplo, eu fiquei com muita dúvida do texto. Não é que eu fiquei com dúvida, eu não sei porque eu botei descritivo, eu fui contar os adjetivos, aí botei descritivo, mas assim, a descrição da cena, ela acaba em inocência, né? Mário começou a passear, né? Quando você lê aqui, você pensa, não, esse texto é descritivo. Eu fiquei com muita dúvida, eu ia marcar narrativo, porque realmente eu achava que era narrativo, mas aí eu tenho o costume de me sabotar, eu falo, não, eu devo, tá muito óbvio pra tá certo, sabe? E aí, nesse texto, eu vou até ler aqui um pedaço. Mário recomeçou a passear com as mãos no bolso, a cabeça baixa. Camila, ainda na poltrona, com as costas para a janela, os cotovelos fincados nos joelhos e o queixo nas mãos, procurava uma palavra com que pudesse convencer o filho de sua inocência. Até aqui estava descrevendo. Você consegue imaginar a cena, né? Você consegue visualizar. Inclusive, você consegue até fazer os mesmos movimentos. E aí, eu fui nessa, né? E aí, não, deve ser descritivo mesmo, não é narrativo não. Porque eu ia botar narrativo. Mas aí, depois que acaba a inocência, né? Convencer o filho de sua inocência, vem a narrativa, né? Uma história sendo contada. Tudo lhe parecia preferível àquela humilhação. Daria a luz de seus olhos, antes ela fosse cega, para que Mária julgasse pura, muito digna de todo o respeito das filhas, muito honesta, toda de seu marido e de suas crianças. Uma outra coisa, um absurdo, essa questão acho que tem que ser anulada, essa do volúpia. Porque assim, como é que a gente no contexto vai saber o que é volúpia? Veja bem. Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. E aí o gabarito diz que é prazer, né? Ele dá aqui algumas alternativas para você substituir volúpia por outra palavra. E aí tem vontade, despeito, inveja, prazer e impulso. Na minha concepção, pelo que eu compreendo, as duas únicas palavras as quais poderiam ser substituídas por volúpia seriam vontade ou impulso. Porque quando você fala que ele amara outras pela volúpia,
pelo pecado, pelo crime, o pecado já está ali dando essa ideia de que é um prazer, né? Um prazer que não é, que é proibido, um prazer proibido, um pecado, né? Quando se trata de traição, um prazer proibido. Então, o pecado já traz essa ideia de prazer proibido, né? Daquilo que eu não posso fazer, que é muito bom, mas que eu não deveria estar fazendo e vou fazer. E a volúpia, nesse contexto, parece muito mais um impulso, né? Ou uma vontade ou um impulso, porque, em tese, o que é o impulso? É aquilo que eu não queria fazer, mas algo me faz ir atrás, né? O que muita gente, inclusive, usa como desculpa para traição. Ai, foi por impulso, eu não queria, e tudo mais. Então, assim, eu fui nessa lógica e coloquei que daria para ser trocado por impulso, e de fato, se você for colocar, ele amará outras pelo impulso, pelo pecado, pelo crime, enfim. Mas não foi, né? Foi prazer. Não acho que faz sentido, mas tudo bem. A da crase achei tranquila. Essa da reescrita, né? Pra manter o sentido original também. Esse daqui dessa forma, né? Achei tranquila também. Tava fácil, né? O texto ele se caracteriza como um texto estético, né? Em que o modo de dizer importa na construção do sentido. Aqui fiz uma burrice total nessa do elemento que não atua como adjetivo, né? Eu botei a letra B, mas era a letra A, e aí depois eu fui ver e realmente eu tinha caído numa pegadinha. Ai, gente, eu fiquei assim muito triste. O resto eu acertei todas, né? Eu acho que eu só errei uma, duas. Poxa, errei duas. Uma, duas. Errei uma. Ah, errei três, né? Uma, duas, três. Três. Quatro. Por quê? Oh, God. Eu errei quatro. Peraí. Uma, duas, três, quatro. Isso mesmo, quatro. Por quê? Nessa daqui, a frase não tinha sujeito. E eu sabia que não tinha sujeito, porque frase que começa com o verbo haver, de existir, não tem sujeito, é sujeito inexistente. Mas aí eu fui e botei o sujeito numa função. Era pra eu ter reescrito e colocado houve lá no início, e houve não tem. Inclusive, eu reescrevi, né? Em 2010 pra cá é adjunto adverbial. E aí, uma redução é objeto direto. Enfim, você vê, né? Besteiras. E aí, em geografia, fiquei muito triste que eu caí na pegadinha da questão do estado do Tocantins. Tinha tudo pra acertar a questão, né? Eu sabia tudo. E aí, localizando na região centro-oeste, não prestei atenção nisso. Não olhei mapa, porque na minha cabeça, eu não sei o que aconteceu, mas eu botei que o Tocantins tá... Desculpa, pessoas que moram no Tocantins, às vezes estão no centro-oeste. Mas enfim, eu acho que eu errei essa e errei... Por uma besteira, errei a questão da escala. Foi da escala? Foi? Uma, duas. Bom, errei duas. Na verdade, três, mas eu não concordo com o gabarito aqui. Dessa, acho que eu vou entrar com recurso. Dessa daqui das 5 regiões do Brasil, eu coloquei que só a proposição 2 estava correta, né? Que corresponde ao principal modelo de organização regional do espaço brasileiro. E eu não acredito que é de forma preponderante, que se fundamenta em critérios de natureza estatística e administrativa. Não faz sentido, porque aqui no 1 trata-se da divisão geoeconômica, e aí não é verdade, né? Não é regional. Aí, enfim, eu ia colocar inclusive a 2 e a 3, mas depois eu pensei, não, deve ser só a 2. Raciocínio lógico, eu já sabia que eu não ia me sair bem, então acertei 7. Achei até que foi muito, né? Mas enfim, achei que o tempo da prova também foi muito pouco pra gente conseguir, né, responder. Fiquei muito triste porque eu realmente precisava desse trabalho, sabe? E dadas as notas da minha cidade, tenho certeza que não vou passar, que não seria chamada, né? Porque as notas aqui estão bem altas, né? Tipo, uma amiga minha acertou 57, meu companheiro acertou 51, e pelo que eu vi lá naquele site Olho na Vaga, algumas pessoas acertaram 53, 54, e nem todo mundo colocou a nota ainda, né? Então, tem gente esperando o gabarito oficial, que sai amanhã.
E é isso, assim, fiquei muito triste porque muitas questões, assim, foram com falta de atenção, não deu tempo de revisar a prova, né? Eu sempre gosto de revisar tudo. Eu fiquei muito triste também porque quando eu tava fazendo simulados aqui, eu tava acertando no mínimo 50, né? A média de questões no padrão FGV tava 150. A geografia eu tava acertando todos os simulados de geografia eu tava acertando todas. As provas anteriores que eu fiz de geografia dessa banca miserável, eu acertava todas, eu não errava nenhuma, todas as provas. Se eu fizesse 10 provas de geografia, eu acertava todas as questões de geografia, não errava. A da IBFC, né, que foi ali 2023, eu acertei todas de português, quando eu fiz aqui em casa, né, que eu não fiz o concurso, mas acertei todas de português, todas de geografia, todas, acho que foi... Acertei boa parte das questões de raciocínio lógico e matemática. Enfim, fiquei muito decepcionada, fiquei triste, a vontade de desistir, mas se eu desistir eu nunca vou passar em nada, né? Então a situação já não tá boa, se for desistir fica pior. Agora é focar, né? Hoje é segunda, dia 2 de março, já vou voltar a estudar, voltar à minha vida normal, né? Como se nada tivesse acontecido. E deixa eu fechar, não fazer muita sombra. E é isso. Fiquei muito triste mesmo, muito decepcionada. Alisson também aqui, todo mundo triste, porque a gente achava que ia tirar uma nota boa, porque assim, né? A gente tava se dedicando, foram muitas madrugadas, né? Mas o resultado ele não veio como a gente esperava. E é isso. Não tô muito bem não com isso. É muito triste porque você que tem filho pra criar, que tem coisas assim, né? E você que tá tentando ali conseguir sobreviver, tá difícil. E aí você, né, tenta e não consegue, é muito frustrante, assim. Mas vamos continuar, né? Tem mais um ano longo aí de estudos pela frente e eu vejo que preciso estudar muito ainda para estar num nível realmente competitivo, especialmente com essa banca infeliz. E é isso.